Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Duelo, vocês pediram e eu trouxe, galera, duelo aqui do xadrez brasileiro. Tá rolando o torneio Sesc Caiobá 2026, um torneio muito forte, com a participação de grandes mestres internacionais, jogadores titulados, a Júlia Alboredo, ex-campeão brasileira, Krikor, nosso grande mestre, o nosso forte, grande mestre forte, Krikor Sevag Mekhtarian, né? Então, vocês pediram e eu trouxe essa partida que ela é demais, saindo do forno aqui pra vocês, tá bom? E bora mostrar então, o Krikor aqui tem as peças brancas, pessoal, partida pensada, tá? E o Krikor abre aqui com peão dama. Júlia Alboredo responde com cavalo em F6. Uma abertura, por enquanto, flexível. Daqui pode virar um monte de abertura ainda. C4 foi jogado E6. Estou gostando muito da abordagem aqui da Júlia, porque isso pode virar ainda um monte. Pode virar gambito da dama recusado, Semeslava, né? Ainda pode virar Benoni. Pode virar um monte de coisa. Cavalo em F3 foi jogado. Pode virar uma Ninja Índia, né? Com o cavalo aqui C3 e bispo em B4, mas a partida seguiu com o lance cavalo em F3. E aqui, meus amigos, existe um lance, e eu acho que eu nunca falei isso aqui no canal, mas eu vou falar hoje pela primeira vez. Essa abertura se chama Bogo Índia, e eu vou falar uma coisa pra vocês, nunca falei, mas tudo tem sua primeira vez. Nunca jogue a Bogo Índia, meus amigos, e tem uma razão pra isso, nos torneios entre máquinas. O que mais tem é empate. Se você pegar a super máquina de hoje em dia, Stockfish, Reckless, Lila Zero, as melhores engines do planeta, a maioria das posições das partidas vão terminar empatadas, o que leva a crer que ter o primeiro lance não é um fator decisivo de vitória no xadrez. Brancas têm o primeiro lance, vão ganhar? Não necessariamente. Tudo leva a crer que o xadrez perfeito leva ao empate. No entanto, as brancas têm gordurinha para queimar na partida de xadrez. Importante notar isso. As pretas não têm gordurinha para queimar, né? Então as brancas podem se dar ao luxo de fazer uma ou duas imprecisões e ainda assim empatar o jogo. As pretas não, né? Então continua sendo mais difícil jogar de pretas. E partidas entre máquinas, jogando essa abertura Bogo Índia, nem empate dá. As pretas perdem sempre, na maioria das variantes da Bogo Índia, tá? Então, a gente faz... existe esse experimento aí. No entanto, se você olhar a avaliação da máquina, não é um erro óbvio, não é uma abertura que você fala assim, puxa, as pretas agora claramente estão perdendo. E curiosamente, no entanto, a longo prazo, as posições sempre levam para uma vitória das brancas num jogo perfeito, num jogo entre super máquinas, tá? Bora dar uma olhada então, Júlia Alboredo corajosa jogando a defesa Bogo Índia. E você que também quer aprender sobre abertura, Rafa, eu ouço você falando Bogo Índia, siciliana, francesa, um monte de nome, Petrov, eu não sei nada disso. Como é que eu faço para aprender abertura, pelo menos conhecer os nomes, ou até mesmo me aprofundar em algumas linhas e... O que eu uso é o Lotus Chess, tá bom? Uma coisa que o Lotus Chess faz de legal, ele vai lá nas tuas partidas do chess.com e do Lichess, vê o que você anda jogando por lá e fala, vem cá, vamos montar vamos aprender isso daqui, vamos melhorar. Então, por exemplo, a siciliana eu tenho treinado bastante de brancas, né? Ou seja, enfrentar a siciliana, você também pode treinar de pretas, isso é uma vantagem aqui do app também, né? Como jogar a siciliana e como enfrentar a siciliana, né? E aqui então, eu vou avançar. Aqui ele está dizendo, então para mostrar para vocês como é que é a mecânica, né? Eu já passei por algumas lições aqui e ele me ensinou algumas linhas e eu vou jogar agora o que eu aprendi. Se eu errar em algum momento, ele vai me falar. Agora, como ele está me ensinando uma linha nova, ele está dizendo o seguinte, ó. Recomendamos bispo G5 nessa posição. Notamos que você costuma jogar F3, um pequeno erro. Você ainda quer jogar isso, né? Então, peraí. A ideia aqui do aplicativo é eu melhorar as minhas linhas. Apesar de que F3 ainda é possível jogar. Vamos aprender essa linha do bispo G5? Então, agora ele vai me ensinar. Ó. Joga E6, dama D2. Aqui a gente vai para o Grand Rock. Legal essa linha. E imediatamente parte para um ataque com F4. Temos aqui trocas. E essa é a linha. E agora ele vai, por repetição, falar, joga a linha que você aprendeu. Então, vamos lá. Por enquanto, a gente já jogou dessa forma. Aqui a gente abre a posição. E isso pode cair em várias linhas. Aqui ele seguiu com o cavalo. E eu costumo jogar F3 aqui. Então, a gente está aprendendo a linha do bispo G5 com dama D2. Não me lembro se aqui era F4 ou grande rock. Eu vou jogar um F4 aqui. Errei. Primeiro, o grande rock deve ter um motivo para isso. E depois você pode até analisar mesmo as posições. Como eu errei, ele vai me jogar de novo na posição. Olha que legal.
Como eu errei, ele faz o treinamento de reforço, isso é que é bacana, né? E agora, então, ele me joga numa posição. E eu aprendi que aqui é o grande rock. E ele fala, legal. E aí, ele vai fazendo de novo por repetição até você ficar fera. Você viu aqui, a gente treinou por 1 minutinho, 2, já dá pra melhorar bastante. Imagina se você treinar um pouquinho todo dia, 10 minutos, ou então 2 vezes por semana, conforme a sua disponibilidade, né? Com certeza você vai melhorar em aberturas e vai melhorar no jogo de xadrez. Se interessou? Lotus Chess, o link para você baixar tá aqui na descrição do vídeo também, no comentário fixado. E você baixando pelo nosso link, você além de tudo tá ajudando o canal, tá bom? E também conseguindo benefícios, ofertas exclusivas, tudo isso para quem baixa aqui pelo canal Xadrez Brasil. Tá bom, galera? Muito bem, fica aí a dica. Bora voltar para essa partida que ela é interessante demais. Aqui temos a Bogoíndia. Vamos ver como é que o Cricão vai reagir aqui a Bogoíndia. Bispo D2 foi jogado, ameaçando capturar o bispo. E aqui A5, uma variante muito jogada hoje em dia, né? Isso aqui a gente vê muito nos torneios entre grandes mestres e super grandes mestres. Essa é a ideia de não voltar o bispo, não trocar, mas sim tentar trocar um peão que é da coluna da torre e de repente esse peão pode se transformar num peão que não é da torre e fica incomodando o desenvolvimento aqui do cavalo. Interessante a abordagem da Júlia. O Cricor segue com o lance cavalo C3, evitando a troca dos bispos, mantendo as peças no jogo. E agora D6 foi jogado. Cricor segue com o lance G3, opa, aqui tem teoria e tá jogando muito firme, os dois estão jogando muito firme. Júlia segue com essa variante com dama em E7 e bispo em G2 segue o desenvolvimento, preparando para colocar o rei em segurança. E a Júlia aproveita para atacar o centro aqui com o lance 5, bem jogado, a Júlia fez a sua lição de casa muito bem feita. Cricor segue com o lance roque, colocando o rei em segurança. E aqui temos o lance E4, um lance que tem ambição na ala do rei, né? Ele ganha bastante espaço na ala do rei, ganha um tempo sobre esse cavalo. O Cricor momentaneamente tem que recuar o cavalo aqui para a casa de E1 e existe uma pressão aqui no peão central. A Júlia pode continuar com o roque, no momento o peão está protegido, pode seguir desenvolvendo peças, pode tentar fazer uma formação aqui de peões nas casas claras, também é uma ideia, mas ela vai para uma ideia muito bacana também, que é o imediato bispo por cavalo, para poder imediatamente jogar o lance D5, bem interessante também a abordagem que a Júlia fez aqui na abertura. O único problema é que agora... o Cricor agora ele é o único aqui da partida que tem ainda o par de bíceps, né? Ele tem aqui o par de bíceps e a Júlia não tem mais, né? Você pode ver que ela só tem um bispo. O que eu falei? Bíceps? Não, bispo. Par de bispos, né? Agora é o seguinte, galera. A D5 foi jogada aqui pela Júlia Alboredo e agora o Cricor segue com o lance cavalo C2, seguindo o desarrollo, seguindo o desenvolvimento e entregando o peão de C4. Por que o Cricor tá fazendo isso? Ele tá sendo legal? No xadrez não existe ser legal, né? Aqui, se peão toma, as brancas ganham bastante espaço. Essa diagonal vai ser aberta muito em breve. Esse peão é um peão enfraquecido. Se as pretas tentarem alucinadamente tentar ficar se defendendo, não vai dar boa. Por exemplo, o cavalo E3 imediatamente já tenta recuperar o peão. E se as pretas insistirem em ficar segurando a rapadura, vamos falar assim, as brancas começam a gostar aqui da partida. Com o lance D5, por exemplo, A4 é uma possibilidade. E aqui, depois das trocas, diretamente as brancas já recuperam material com lucro, né? O bispo ganhou uma atividade monstruosa. Não é que a posição estaria ganha, mas as brancas têm uma vantagem estratégica de longo prazo. Por isso, meus amigos, Júlia Alboredo não morde a isca, segue com o melhor lance da posição, o roque. E aqui o Cricor, de qualquer maneira, segue com o lance cavalo em E3, defende C4, bota pressão no peão central. E a Júlia faz a proteção. Muito bem jogada a partida até agora, altíssimo nível no tabuleiro. Dama D2 foi jogado pelo Cricor, finalizando o seu desenvolvimento das peças, porque agora as torres estão livres para poderem jogar aqui na fileira do fundo. A gente fala que esse lance conectou as torres, esse é o termo que a gente usa no xadrez. Júlia agora, pessoal, a posição é tão difícil, por isso que a gente fala... xadrez é um jogo complicado, muitas vezes a gente entende, estuda uma abertura e tal, mas e depois, né? O que fazer? Porque quando você está sendo atacado, às vezes é fácil achar o lance, você tem que achar o lance que não perde. Quando você está atacando, às vezes é fácil achar o lance, é aquele lance, né, que você
forçante, que você vai levar o seu adversário para uma situação ruim, uma combinação tática e tudo mais. Mas e quando não tem nem que se defender e nem que atacar, né? Aí que entra o ramo da estratégia, e é muito difícil o entendimento estratégico dessa posição. Eu vou dizer que essa é uma das posições mais difíceis que eu já vi de entender estrategicamente o que tem que ser feito, porque o computador dá como praticamente único lance da posição, sendo que essas peças não estão desenvolvidas, o único lance é voltar a dama para casa de D8. É muito difícil ter essa leitura estratégica, é muito difícil até de entender por que essa é a estratégia correta. No entanto, os computadores dão praticamente como o único lance saudável da posição. Difícil, né? Aqui a Júlia acaba jogando um dos melhores lances da posição, que é um lance que faz mais sentido, que é o lance B6, dá mais mobilidade para o bispo, dá reforço para a casa de C5, um lance bastante natural. Mas o Krikor vai para o único lance que tenta castigar isso, que é o lance B4, avançando na ala da dama. As casas escuras podem se tornar um problema para a Júlia. Por exemplo, a gente vai ver o que vai acontecer aqui com o peão toma. A Júlia teve uma ideia muito criativa agora. Ela foi para uma calculeira violenta. Mais uma vez, é difícil de achar o melhor lance. Continua sendo o lance dama D8, apesar de que dama em E6 aqui também funcionaria. Ou dama C7, lances que tiram aqui a dama desse alinhamento de dama e torre. Mas a Júlia vai para uma ideia criativa aqui. A gente pensa que não pode tomar, porque o bispo vai atacar a dama e a torre, e a Júlia fala, pera aí que eu tenho uma ideia. E faz o lance peão por peão, que o computador considera um erro, mas olha a ideia dela. Bispo toma foi jogado e agora C5 aqui. Muito interessante o lance, não permitindo aqui, né, esse ataque, bloqueando. E agora peão toma foi jogado. E o problema de você retomar imediatamente é que tem esta continuação de cavalo toma atacando a dama, seguido de dama toma atacando a torre. E tem esse ponto vulnerável. Por isso a Júlia segue com essa ideia do avanço. E agora então ela entrega mais um peão, porque o Krikor tem que jogar o lance dama por peão. E agora o lance cavalo C6 foi jogado. Uma ideia muito criativa da Júlia. No momento ela tem 2 peões a menos. No entanto, ela conseguiu desenvolver as peças, tem um tempo sobre a dama e sobre o bispo. E tudo leva a crer que o Krikor vai ter que jogar um desses 2 lances para continuar protegendo o bispo. No entanto, o Krikor não joga isso. Se ele tivesse jogado qualquer um desses 2 lances, a Júlia até que ficaria com uma posição boa, recuperaria algum material, teria ainda um peão a menos, mas as peças jogariam com bastante liberdade. Tem um alvo bastante claro, apesar de também existir uma debilidade. E aqui tem outro alvo também bastante claro. E as pretas poderiam aqui tentar lutar por um empate ou até mesmo futuramente um contrajogo com o tempo caindo, né? Aquelas coisas todas. Agora, nesse momento, Krikor Sevag Mekhitaryan não movimenta a dama e segue com o fortíssimo lance cavalo D5, na mesma razão da linha anterior que a gente viu. Esse lance vem com tempo sobre a dama, né? E o pior, não dá para jogar cavalo por dama porque este lance vem com cheque, né? E aí as brancas teriam muito material a mais, uma posição muito vantajosa, muito favorável. E por isso, nessa posição, a Júlia vai para o melhor lance, que é cavalo toma, mas agora dama por cavalo. E o bispo tá caindo, é verdade, mas o cavalo tá cravado. E aqui, realmente, o melhor que pode ser feito é capturar aqui o bispo de cavalo. Não tem uma maneira que a torre pode sair defendendo o cavalo, né? Então, se você tiver que salvar uma peça. Torre A4, alguém poderia pensar, mas não funcionaria por conta dessa situação, onde Krikor continuaria tendo 3 peões a mais, um ataque para cima do peão central. São 3 peões passados e conectados. Tim, game over aqui. Não dá para jogar essa posição. Por isso a Júlia faz a coisa certa. Cavalo por B4, assumindo que ela vai perder algum material. E o Krikor imediatamente vai para cima da torre. Júlia segue com o lance bispo B7. E agora? Será que a dama tem escapatória? Tem algumas casas boas aqui para a dama. Tem dama em A7, tem dama em A4, tem dama em A3. Dá para escapar. Aqui a partida seguiu com o lance dama em A4, cutucando, defendendo C2. E agora temos o lance peão toma, capturando um pouquinho de material e defendendo. Agora vamos fazer um pequeno balanço, né? O Krikor perdeu o par de bíceps, no entanto, ele tem aqui ainda o par de torres, né? Que ainda é muito bom. Então ele tem uma qualidade a mais e tem também um peão a mais.
é o que dá 3 pontos aqui materiais de diferença. Agora, além da questão material, a posição do Krikor também está muito boa, porque o rei está completamente seguro, o bispo está bem ativo e as peças estão prontas para poderem jogar. Torre de F em D1 ativando a primeira delas, bispo C6 com o tempo sobre a dama. A dama fica aqui em B3, controla este avanço, fica aqui perto do cavalo. A partida sai com torre em A8 e agora A3 defende o peão, ataca o cavalo. E um lance criativo aqui da Júlia, dama em E5, todo cuidado é pouco, né? Peão por cavalo seria um lance desatento, que ainda daria vantagem aqui para as brancas. Por exemplo, com o lance B5, mas a vantagem já se reduziria bastante e cairia numa situação de perigo, né? Onde tudo pode acontecer. Bem jogado, as brancas ainda devem conseguir lutar por uma vitória, mas o Krikor não quer dar chance nenhuma, não é aquela história? Dama B1 foi jogado, um lance que bota pressão no peão, ameaça tomar o cavalo, defende a torre que estava aqui nesse raio-x, e por isso, agora sim o cavalo está atacado e tem que sair daí, cavalo em A6 foi jogado, e agora dama B6, atacando muita gente. Dama em E8 faz aqui a fortaleza, faz a proteção, o cavalo defende o peão, a dama defende o bispo defende a torre, a torre defende o cavalo, faz aqui a fortaleza, mas o Krikor segue derrubando esta carta de baralhos, simplesmente com o lance torre D6, meus amigos. E a nossa campeã brasileira, Júlia Alboredo, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, existiu um erro ali de abertura muito difícil, como a gente viu, tinha que jogar dama D8 e era praticamente o único lance, e a partir dali as complicações foram acontecendo e o Krikor castigou de uma maneira muito precisa. Isso é alta maestria do xadrez, né? E aqui abandonou porque não dá mais. Uma possível continuação aqui. Você tem que tirar o bispo aqui do ataque, mas aí tá caindo tudo e mais um pouco. Dama B7 é um lance que poderia seguir aqui, colocando pressão no peão central, mantendo o contato aqui para cima das peças. Quando a torre tentar se escapar, você pode capturar mais um pouquinho de material, né? E aqui, então, com uma qualidade e 2 peões a mais, o Krikor não teria dificuldade de ganhar essa partida. Claro que dá para jogar mais uns 20, 30 lances, mas a Júlia, jogadora experiente, sabe que o Krikor com tempo melhor, com a posição amplamente vantajosa, não teria condições de lutar, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório aqui da partida. Vamos ver o relatório do chess.com. 98,4% de precisão fez o grande mestre Krikor, 88,6% foi muito bem a Júlia. Como a gente viu, foi realmente um erro ali de abertura que acabou culminando aí com essa partida perfeita aí, praticamente perfeita aí, do grande mestre Krikor. E por isso seguimos avisando aqui no canal. Acho que eu nunca falei isso, nem hoje acho que eu falei, eu esqueci de falar uma coisa importante. Nunca jogue a Bogo Índia, tá bom, meus amigos? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!